Muito boa noite a todos os nossos amigos e telespectadores da Conect TV Algarve. Estamos continuando a nossa série de entrevistas no programa Política em Foco com os candidatos do Algarve de cada um dos partidos para as legislativas 2025. Tenho a honra de receber agora Rui Curado, que é do partido RIR, é assim que fala mesmo? RIR, I-R-I-R, que é Reagir, Incluir e Reciclar. Isso mesmo. É isso? Isso mesmo. Sempre conferindo, é um partido novo e eu começo este nosso papo aqui pedindo para que você faça uma breve apresentação sua e, principalmente, por que o Rui Curado decidiu concorrer às legislativas 2025. Sim. Antes de mais, agradecer a oportunidade de estar aqui e enaltecer a oportunidade que vocês estão a dar a todos os partidos, porque muitas das vezes os partidos ditos mais pequenos não têm essa oportunidade, portanto, em meu nome, em nome do Partido RIR, da qual eu faço parte da Direção Nacional, o meu agradecimento por isso. Meu nome é Rui Curado, tenho 46 anos, sou casado, tenho 2 filhos, sou um mero cidadão comum, desde 2019 que venho sendo cabeça do lista pelo Algarve. Escolhi o RIR. Pronto, o RIR é um partido novo, recentemente novo, é um partido que foi criado em 2019 também. Tem tido uns bons resultados, temos estado a vir a crescer, ou seja, nas últimas que houve aquela situação com o ADN, que eles tiveram realmente muitos votos, mas nas penúltimas, abaixo dos partidos com assento parlamentar, fomos o partido com mais votos. Pouco a pouco vamos fazendo o nosso caminho. Não temos aquelas oportunidades que os ditos grandes, ou que saltam e intitulam grandes, né? Mas na realidade eles grandes têm muito pouco. A não ser, se calhar, talvez a capacidade de andar a enganar os portugueses há mais de 40 anos. E aí nisso tenho que lhe tirar o chapéu, porque eles realmente são enormes, conseguem, ao fim destes dias, manter essa capacidade de enganar o povo. E são realmente grandes. Vamos fazendo o nosso caminho. É um partido com pessoas de várias classes sociais. Posso lhe dizer que temos dentro dos órgãos nacionais desde um pastor, que é uma profissão digna, né? Como qualquer outra, até engenheiros, médicos, advogados, e eu acho que tem que ser assim para sabermos os diferentes problemas do país, né? Você começou a sua explanação a respeito do partido e fazendo já pequenas críticas veladas, nem tão veladas assim, aos ditos grandes partidos. Então eu posso interpretar, e quem está em casa que ainda não conhece muito bem o partido, pode interpretar que é um partido de voz forte e muito crítico ao que já existe, muito mais do que, eventualmente, um partido de uma filosofia nova, alguma coisa assim? É um partido de crítica? Não necessariamente. Acho que é um partido do povo, acima de tudo. Acho que nós queremos representar o povo. E o povo, atualmente, tem muita crítica, né, a fazer este sistema político que eu acho que não nos serve. E logo por aí temos que criticar. É possível, realmente, nós somos um partido, nós até costumamos dizer que somos um partido ao centro, ou seja, queremos ser a ponte entre a direita e a esquerda. E é possível realmente fazer uma política de esquerda e uma política de direita, desde que seja benéfica para os portugueses, porque não, né? Acho que terá que ser o principal objetivo, o bem-estar dos portugueses, mas de todos, não só de uma certa classe política, né? Porque até aqui nós temos visto, ou nos últimos anos, temos visto o povo a trabalhar para os políticos. Isto tem que mudar, tem que ser os políticos a começar a trabalhar para o povo. É essa parte que os portugueses vão ter que começar a perceber. Reagir, incluir, reciclar. A pergunta que eu quero fazer é, o reagir é, vamos dizer, de expor o seu descontentamento. Eu imagino que seja isso. Podemos utilizar de uma forma crítica. Não foi com esse intuito que o partido foi criado. Mas podemos, sim. O incluir, que é aberto a todos. Podemos incluir o mero cidadão. É o meu caso. Eu não faço vida da política, nem me considero político. Mas revolta-me um bocado isto. Né? Porque acho que os portugueses merecem mais. Os portugueses merecem muito, mas muito mais do que os últimos 40 anos, 41. E o reciclar?
tem a ver Reciclar, se calhar temos que reciclar esta classe política. Tá. Né? Podemos utilizar essa parte também, porque, ou seja, utilizando isto na forma crítica, né? Não foi com esse intuito que o partido foi criado, atenção, mas podemos utilizar para o estado atual da política, sem dúvida. Você disse que é um partido que tenta se posicionar como um centro, uma ligação da direita e da esquerda. Correto. Mas a sua origem política é da direita. Você militou por um partido considerado mais à direita. Como é que foi essa migração e por que você saiu desse partido e buscou um outro caminho? Não sendo político, como eu disse anteriormente, não sendo político, acreditei que esse partido pudesse ser o tal. Posso falar em nomes? É sabido que eu fui um dos que formou o Chega no Algarve. Acreditei que realmente que o Chega poderia ser o tal, desse o tal impulso, mas pronto, esqueci-me que o líder, neste caso, que veio dos Jotinhas, ou seja, aquilo é realmente um político, vindo dos Jotinhas, aquilo está-lhe entranhado nas veias, ou seja, é complicado ele fazer alguma coisa diferente. Uma coisa é aquilo que ele diz cá para fora, outra coisa é aquilo que internamente o partido é, e na altura comecei-me a perceber disso, não sendo político, como disse, muito cedo me apercebi disso. E saí. Pronto, resolvi sair. Na primeira convenção, o Algarve mandou um comunicado e dos 9 núcleos que eu criei, na altura, creio que 8 saíram comigo. Pessoas que estavam neste partido. Pessoas estavam nesse partido. Okay. É pena, sim, e que eram os líderes dos núcleos, na altura, dos núcleos locais, Lolé, Faro, Olhão, ficou salvo erro por Timão na altura, só o resto saiu tudo. Foi pena porque realmente a minha principal esperança é que realmente apareça um partido grande. Mas o grande partido, na realidade, ainda não apareceu, porque o grande partido, não há grandes partidos em Portugal. Eu acho que o grande partido é aquele que levantar os 50% da abstenção. Esse vai ser o grande partido em Portugal. Neste momento, nem existe. É a realidade. Quero começar falando agora dos temas para serem analisados, falando de política externa. Nesse momento, o mundo parece que está de ponta cabeça, né? Com a eleição de Donald Trump. Alguns gostam, outros não gostam, alguns estão entendendo que faz parte de um projeto, uma estratégia em prol dos Estados Unidos, mas há um incômodo da Europa de maneira geral, porque entende que este movimento americano acaba sendo também em detrimento, ou seja, contrário aos interesses da Europa. Como é que você analisa esse jogo de poder China, Estados Unidos e a Europa no meio, literalmente no meio, pelo menos no mapa, como nós conhecemos, eurocêntrico total? Europa é enfraquecida neste momento, sem dúvida, se calhar fruto das últimas políticas fofinhas que a Europa tem adotado, esquecendo se calhar talvez de pontos fulcrais, né? A Europa tem que se assumir realmente como uma potência, como sempre foi, né? Neste momento não creio que a Europa seja essa potência que todos nós desejamos que a Europa seja. É verdade que ao longo da história nós sofremos guerras, a Europa sofreu guerras económicas, civis, fosse o que fosse, sempre teve a capacidade de se levantar, mas uma guerra nunca, seja comercial, seja uma outra guerra qualquer, nunca é bom para ninguém. Portanto, eu acredito que não seja bom para o Trump, nem para os Estados Unidos, também não vai ser nem para a China, certamente, muito menos para a Europa. O que eu acho é que as prioridades da Europa têm que se afirmar de uma vez por todas, deixar esta política fofinha que se tem visto até aqui, nos últimos anos, e começar realmente a afirmar-se com a Europa forte, que sempre foi e que todos nós desejamos, né? Porque toda a gente quer viver na Europa, certamente, para a segurança, o modo de vida que havia, ou que sempre houve nos últimos tempos. Se calhar hoje muitos países não podem dizer isso, ou poderiam viver muito melhor dentro da Europa. Mas acho que a Europa tem que se mesmo afirmar como a velha Europa que todos queremos, que todos conhecemos. O que a Europa pode fazer nesse sentido? Aproveitar esse momento como uma oportunidade ou é muito difícil isso, já que a Europa passou por um processo de algumas décadas de dependência do que vinha, principalmente de comando, além de investimento, mas de comando mesmo, de diretrizes norte-americanas? A curto prazo, creio que seja difícil a Europa conseguir isso. E quando nós vemos a Europa, e a
a maior parte dos países da Europa censurar o próprio povo, possa não ser concordante com esta política da Europa, isso começa-se a tornar perigoso. Começa-se a tornar muito perigoso. Ou seja, eu acho que não tem que haver esta censura, porque as vozes discordantes sempre foram necessárias. E está-se a criar uma imagem que, se houver uma discordância, somos apelidados de racistas, xenófobos, etc, etc. E eu acho que isso é bastante perigoso, é um erro que não deve acontecer. Sobre, dentro desse tema, dessa nova Europa, se fala muito a respeito da imigração. É um tema que está permanentemente em cima da mesa, seja muitas pessoas, e aí no caso principalmente de Portugal, entendem que se não houver uma imigração quase que maciça mesmo, é um problema para o crescimento econômico de Portugal. Tem até números aí que eu já ouvi coisas do tipo: Portugal precisaria de 150 mil imigrantes estrangeiros todo ano nos próximos anos para manter um crescimento mínimo da economia. Por outro lado, parte dos próprios portugueses reclamam que isso dificulta o acesso ao mercado de trabalho, que deixa os salários achatados, porque o imigrante normalmente acaba aceitando condições de trabalho menos favoráveis, além de outras crises que aí começam as discussões de xenofobia, de racismo. Como é que você entende esse tema da imigração e o que você pretende defender caso seja eleito? A imigração tem que ter um controle, ponto. Nós não podemos fazer como as avestruzes, enfiar a cabeça na areia e fazer conta que esse problema nem existe. Acho que é notório que esse problema atualmente existe. São conhecidos, creio que 1.600.000, isto é números oficiais, fora aqueles que têm legais, se calhar apontamos para 2 milhões, são 20% da população portuguesa. Não creio que seja necessário, até porque Portugal não tem essas condições para acolher. Nós temos que nos preocupar primeiro com os da casa para poder dar umas condições boas aos que vêm de fora. Né? Nada contra os imigrantes, são bem-vindos, desde que venham por bem. Agora, eu não posso aceitar que venham imigrantes implantar, por exemplo, a cultura de Deus, obrigar... Eu vou-lhe dar um exemplo, Ricardo. Imagine você, falando dos muçulmanos, por exemplo, Sim. mas imagine você, como cristão, provavelmente é, ou como eu sou, né? E ir para um país muçulmano construir uma igreja cristã. Eles não deixam. Nós aqui em Portugal estamos a usar o dinheiro dos contribuintes para construir mesquitas para eles. Com que intuito? Isto torna-se perigoso porque eu, daqui a uns anos, eu quero que os meus filhos digam que sintam orgulho na minha geração porque defendemos a nossa cultura. Nós defendemos a nossa história. Portugal tem que continuar, a Europa, falando em Portugal neste caso, a Europa tem que continuar, Portugal, perdão, tem que continuar com a cultura portuguesa, com a história portuguesa, os costumes portugueses e não com os costumes que eles nos querem obrigar a implementar aqui. E como o Ricardo disse bem, se nós discordamos com isso, somos apelidados de xenófobos, somos apelidados de racistas, ou seja, nós sabemos que o problema existe, quer queiramos, quer não, o problema existe. O aumento da criminalidade nos últimos 2 anos tem tudo a ver com a imigração, é um facto, os números falam por si. Há zonas de Portugal que as pessoas já não saem de casa com medo deles. Se nós formos para o Odmira, por exemplo, os portugueses não saem. E eles controlam aquilo completamente. Isto não pode acontecer. E depois vimos a força que tiram às forças de segurança, neste caso, né? Assistimos àquela rusga no Martim Muniz e caiu o Carmo e a Trindade. Eu não vi nada de mal ali. Vi simplesmente uma segurança numa zona que toda a gente sabe que é problemática. Toda a gente sabe. Apesar dos partidos de esquerda não quererem admitir isso, mas é problemático. E toda a gente está a criticar a atuação da polícia. Isso é um erro. Mas eu vou forçá-lo aqui em alguns temas, e esse claro, é um tema que acho que é importante. Qual é o limite entre aceitar a imigração e que ela venha com alguma cultura, e isso é natural? Um povo que migra, claro, ele quer levar, e os próprios portugueses, quando imigraram, levaram a sua cultura. Por exemplo, no caso do Brasil, a cultura portuguesa ela é, até hoje, percebida em diversos itens. Qual é o limite entre o que você considera aceitável? Porque é muito
sobre percepção pessoal de cada um. Tem algumas pessoas que podem não se incomodar da construção de uma mesquita e outros podem se incomodar muito. Qual é o seu limite e qual é o limite que você defende para Portugal? Bom, começando do início, Portugal realmente, no Brasil, mas estamos a falar de outros tempos, né? Eu, se for para o seu país, eu tenho que respeitar a sua cultura, né? Eu tenho que respeitar o país que me acolheu. Eu não posso chegar ao Brasil, por exemplo, nos dias de hoje, e querer implementar as minhas regras. Eu não posso fazer isso. Não, eu tenho que ficar agradecido, neste caso, falando do Brasil, Ao país que acolheu. ao país que me acolheu. Eu tenho que agradecer a esse mesmo país e eu tenho que me adaptar às regras e à cultura do seu país. Aqui está-se a criar uma imagem precisamente o contrário. Nós é que vamos ter que nos adaptar a eles. Isto não pode acontecer. Isto não pode acontecer, como eu disse atrás. Eu não quero que os meus filhos e provavelmente os meus netos venham dizer daqui a uns anos, porque este caminho é perigoso. Eu não quero que os meus filhos me venham culpar porque eu deixei isto acontecer. Portanto, nós temos que lutar para que essa falta de segurança não aconteça. Tem que haver aqui um travão. Em relação aos imigrantes, nós precisamos, nós temos muita mão de obra a receber do RSI, por exemplo. Nós temos muita mão de obra no centro de emprego. Porquê é que não aproveitamos essa mão de obra? Né? Nós temos muitas pessoas... Por que não é aproveitado? Exatamente, aí temos que perguntar a estes governantes que aí estão, né? Porque é fácil comprar votos assim, isto é tudo muito fácil. Todas aquelas pessoas, ou a maior parte daquelas pessoas que recebem o RSI, e isto não é nenhum discurso populista, é a realidade, criou-se outra mentalidade que nós dizemos as verdades, somos populistas. Isto não tem nada a ver com ser populista, é a realidade do país. Há muita gente que está em casa a receber para não fazer nada, né? Essas pessoas podiam ser aproveitadas para as ofertas de trabalho que estão aqui. Não estamos a falar, por exemplo, de certas raças, né? E não vamos ser hipócritas e dizer que se eu precisar de um empregado, se aparecer aqui alguém de uma etnia, por exemplo, falando dos ciganos, por exemplo, ou aparecer aqui uma outra pessoa que não é cigana, a minha primeira hipótese de oferta é para a pessoa que não é cigana. Não vamos ser hipócritas, mas há muitas pessoas que não são de etnias nenhuma, são pessoas como nós, né? Você sabe o risco disso que você acabou de dizer. Mas você pode e seguramente será taxado como racista. Isso, para alguém que almeja representar uma região como um todo, não é um risco. Primeiro, um risco eleitoral, que isso pode colocar uma marca que dificulte que as suas propostas, as suas ideias sejam percebidas por mais pessoas. E segundo, caso eleito, você fica refém vamos dizer, de uma determinação, de uma frase, de um posicionamento muito firme, muito forte e que pouco vai ter adesão numa Assembleia da República com tanta gente. Está entendendo o que eu estou te dizendo? Você não corre riscos de ser tão firme nesse... É um risco, mas eu, acima de tudo, mais uma vez, eu vou ter que defender os portugueses. Vão ser os portugueses que me vão eleger, não vão ser os imigrantes, né? Ou seja, eu para poder defender as pessoas de fora, eu tenho que defender os meus primeiro. Se eu deixar entrar demasiados imigrantes, demasiada criminalidade no meu país, eu não estou a ser correto para as pessoas que me têm a eleger, porque eles vão me eleger para trabalhar para eles, para trabalhar para os portugueses. Primeiro que tudo, trabalhar para os portugueses, arrumar a casa. E depois sim, acolher com condições as pessoas que possam vir de fora, porque desde que venham por bem, são todos muito bem-vindos. Bem-vindos, agora tem que haver um controle. Né? Vamos mudar de tema, vamos falar um pouco do que a gente chama das dores tradicionais do Algarve, né? E são muitas, e são temas que são revisitados ano a ano, e a gente começa falando do turismo. O turismo que é a grande indústria do Algarve, é a grande marca do Algarve, mais do que gerar emprego, gerar renda, gerar impostos, ele é a grande imagem do Algarve. O Algarve é conhecido internacionalmente como um destino premium de turismo de praia, principalmente. Por outro lado, ele acaba sendo também acusado, essa mesma atividade que é a galinha dos ovos de ouro, também é acusada de limitar a diversidade da economia, que as pessoas ficam
muito ligadas. Não, o turismo já resolve tudo, a gente não precisa de novos projetos, nós não precisamos de diversidade da economia. Não precisamos nem que tenha turismo o ano inteiro. Fala um pouco do seu conceito de turismo e como você enxerga o turismo do futuro aqui no Algarve. É um erro o Algarve estar dependente só do turismo. Aliás, nós vimos isso agora na pandemia, que andava tudo com receio do que é que podia vir a acontecer, não é? Pequenas empresas endividaram-se por isso, ou seja, o Algarve estar dependente do turismo, e apenas do turismo, é um erro que pode-se pagar caro no futuro. Desde 2019 que eu tenho a coragem, eu e a minha lista, que me acompanha desde 2019, ou seja, o núcleo duro, já estamos juntos desde 2019, somos o único com coragem para defender a autonomia do Algarve. É um caminho difícil, que ia mexer com a Constituição, mas nós sabemos disso, mas não é impossível, porque a Constituição portuguesa também permite os referendos. Ou seja, é difícil, mas não é impossível. E eu acho que o Algarve tem todas as condições para se tornar uma região autónoma. Todas as condições. E agora, vamos ver, Ricardo. Imagine 70% da receita gerada no Algarve ficar aqui na região. Com a facilidade que nós temos. O mar. Ou seja, as rotas comerciais, sejam marítimas, terrestres, com a proximidade de Espanha. O Algarve seria, se calhar, o ex-libris da Europa e do mundo. Porque não? Porque não? É nesses termos. Portanto, temos de ter... O Algarve está esquecido durante muitos e muitos anos, só serve praticamente para eles virem aqui de férias. E nós olhamos aos cabeças do ISTA, dos partidos mais votados no Algarve. Vamos começar por Chega, porque ganhou, né? Veio de Porto Alegre. A AD tem um candidato em número 2, que é o candidato da terra, passa por número 2 e traz uma cabeça do ISTA que se calhar só conhece o Algarve vir aqui de férias uma vez por ano, né? Vamos para o PS. Temos realmente uma outra candidata algarvia, mas que está completamente refém do partido, que vinha para aqui nas eleições últimas prometer um hospital que ela sabia perfeitamente nunca ia ser feito, nem vinha no Orçamento de Estado. Deveria ter um bocadinho de bom senso e não vir mentir aos algarvios, conterrâneos dela. Estamos a falar da candidata do PS, para ser mais exato. Ou seja, a facilidade com que eles enganam os algarvios, a facilidade com que eles enganam os portugueses, é realmente brilhante. E isso revolta um bocadinho também os algarvios. Não foi por nada que o Chega ganhou aqui, não é por acaso que o Chega ganhou aqui, foi um voto de revolta, acredito que acima de tudo. Mas mais uma vez, o Chega mete um candidato Porto Alegre aqui no Algarve. Ou seja, ele só vem aqui para ser eleito, mais nada, o resto na conta. Ou seja, o Algarve vai ficar esquecido durante mais 4 anos, certamente. Isso terá que mudar um bocadinho também. Espero que os algarvios comecem a perceber isso de uma vez por todas e comecem a ver as capacidades que o Algarve pode ter e que não estão a ser aproveitadas. Eu vou falar daqui a pouco de representatividade do Algarve, dessa dificuldade desses 9 eleitos, independente de quem sejam, conseguir se fazer ouvir na Assembleia da República e pelo governo central. Mas antes disso, você tocou no tema saúde e o Hospital Central. Isso é um desejo, um compromisso que já foi firmado algumas vezes. E é uma necessidade também? Desejo compromisso existe, mas é uma necessidade? Ou você enxerga, como já ouvi de outros candidatos, que talvez o Hospital Central não fosse uma prioridade? Isso demonstra que eles não conhecem o Algarve. Quem disser que não é necessário um hospital no Algarve não tem a mínima noção das necessidades do Algarve. Não é? Toda a gente sabe que o serviço no hospital do Algarve neste momento é péssimo. E quando eu digo péssimo, não me estou a referir aos profissionais. Atenção, excelentes profissionais, mediante as condições de trabalho que têm. Sim. Agora, um hospital não chega para uma região e temos que nos lembrar que no verão os habitantes triplicam. Né? Ou seja, esse é o X da questão, na verdade. Esse é um X da questão. O outro X da questão, não vai ser só o hospital. Porque nós temos que pensar que os profissionais que venham para cá têm que ter habitação para tal. Né? Ou seja, ninguém quer vir com o ordenado do médico atual que ronda aos 1.700, 1.800 euros, ninguém quer vir para o Algarve pagar 1.000 euros de uma casa e ficar com 800 euros para o resto do mês. Né? Ou seja, tudo isso tem que ser pensado. Tudo isso tem que ser pensado. Em 2019, para o Ricardo perceber, já eu falava na habitação a custos controlados.
Até então não havia ninguém que falasse nisso, e até fico contente que os partidos ditos grandes, ou que se auto-intitulam grandes, copiem as ideias dos mais pequenos e que as realizem, não nos modos que eles estão a fazer. Gostaria que fosse nos modos que nós defendemos em 2019. Qual é esse molde? Em que as prioridades teriam que ser contribuintes ativos e jovens casais. Porque eu acho que Mas a prioridade em quê? o critério para a atribuição de habitação a custos controlados. E quando eu falo custos controlados, não só para venda, mas também para aluguer. Então, vamos lá. Tanto para venda quanto para locação, quem quiser residir no Algarve. Mas quem escolhe não é o proprietário? Não é o proprietário que põe o próprio preço? Como é que seria isso? Não, estou a dizer o Estado. Ou é o Estado, só o que é do Estado? o Estado a construir habitação. Mas as duas coisas não são a longo prazo? A curto prazo e a médio prazo, qual seria a solução? A longo prazo, ok. O Estado investe, constrói diversas habitações, Claro. vende ou faz a locação a custo controlado, dando prioridade, entendi, ficou claro. Mas e a curto prazo? E para esse médico que quer viver no Algarve, quer trabalhar e oferecer serviço melhor para os algarvios em 2026, como é que soluciona? Há solução a curto prazo? A curto prazo teria talvez que haver alguns benefícios para os senhorios que tivessem alguma ajuda do Estado para poder fazer os preços mais acessíveis, seja aos profissionais como para os residentes no Algarve, porque nós estamos a criar, se calhar sem necessidade nenhuma, classes mais necessitadas, ou seja, aquela classe média. Hoje cria-se aquela imagem, por exemplo, numa família entre o homem e a mulher, que entra em 2.500 euros, por exemplo, por mês, que é um ordenado acima da média. No Algarve, atualmente, isso não acontece. Imagine, vamos pôr as coisas assim, Ricardo. Um casal com 2 filhos, um casal de filhos, em que precisa de um T3 para viver. Tem que alugar uma casa. Imagine que entram 2.500 euros em conjunto dos dois. É considerado ordenados acima da média, não é? Sim. Pronto. Você hoje não consegue um T3 no Algarve por menos de 1.200 euros. Sim. É difícil. 1.200 já estamos a ser simpáticos. Ok? Depois acrescenta água, luz, gás, internet, ou seja... Seguro, etc, etc. Portanto, uns 1.500 só para casa. Só já sobram 1.000. Desses 1.000 você vai ter gastos com os transportes, porque sabemos que temos que deslocar para o trabalho e os transportes no Algarve, infelizmente, é mais uma das lacunas. Vamos ter que nos alimentar, ou seja, o casal vai ter que se alimentar a ele e os 2 filhos. A conta não fecha. Ora aí está. Portanto, aquela mentalidade que se criou, que é um ordenado acima da média, na realidade não é, e estamos a criar mais uma família necessitada. Então, se o Estado apostasse em habitações a custos controlados para o aluguer, porque essa mesma classe até aqui só tem tido deveres, os direitos são muito poucos. Não é? Temos de ter os direitos, os deveres, mas também temos de ter direitos, correto? Então, se o Estado, vamos supor que o Estado criava a habitação para essas pessoas, onde os critérios seriam jovens casais e contribuintes ativos. Porque até aqui tem sido o contrário. Você já está falando de um outro tema que a gente abordar aqui, que é uma maneira de tentar segurar os jovens talentos Também, no Algarve e em Portugal. Também. Há um projeto nesse momento que está válido para aquisição de imóveis para jovens até 30 anos, se não me engano. Mas e quem não tem hipótese de comprar? Nós não podemos pensar só nas pessoas que têm capacidade de compra. Mas para compra já existe isso. Bem ou mal, com alguma deficiência, Okay. que pode ser que tenha, ele já existe. Até aos 30. Até os 30 anos. Dos 30 anos para a frente, Ricardo. Não têm direito a uma habitação, não têm direito a ter uma renda que consigam pagar e viver bem. Esse casal, dos tais 2.500 euros, por exemplo, nós nos referimos, não tem direito a ir jantar com a esposa de vez em quando. E eles não vão conseguir fazer isso, porque eles vão... um jantar para nós todos, se calhar, custa 100 ou 200 euros. Sim. Vai fazer falta para pagar isto. E acho que os portugueses têm que ter direito a essas coisas também. É uma vida melhor, e isso é tudo possível. Quer dizer, o Estado gasta milhões com bancos, por exemplo. Os bancos, né? Entretanto, esses bancos apresentam lucros de milhões ao final do ano. Mas o contribuinte já lá meteu os tais milhões. Então, do lucro dos bancos, porque é que eles não aproveitam, por exemplo, para dar melhorias aos contribuintes? Mas esse não é um discurso de esquerda? Mas é possível fazer uma política de esquerda, desde que seja bom... Provocando não, mas propositadamente. Porque a tua origem é de direita. E eu vejo alguns pontos que você vai falando que me parece um discurso mais alinhado com o que normalmente a gente vê na esquerda.
Precisamente a diferença de um político tradicional e, se calhar, do Rui Curado. Eu não me considero político, eu sou um mero cidadão deste país. É possível, há políticas de esquerda boas e há políticas de direita boas. É possível. Eu acho que a prioridade teria que ser o bem-estar dos portugueses, independentemente de ser direita ou ser esquerda. Vou fazer uma outra provocação a você aqui. Você disse, nos últimos 50 anos tem sido assim, o governo só suga o cidadão, nada foi feito. O que você considera que foi acerto? De repente, como você não se posiciona nem à direita nem à esquerda, é esse posicionamento que você está tentando passar para quem está nos assistindo, cite um acerto do último governo do PS e um acerto do atual governo do PSD. Pelo menos. Benéfico? Sim. Assim, no momento não me ocorre. Nenhum. E erro? Coisa grave. Os impostos. O que, mais especificamente? Aumento dos impostos? Não baixar os impostos, por exemplo. Não baixar os impostos. Não baixar. Dos dois governos. Dos dois governos. Eu costumo dizer, entre o PSD e o PS só muda uma letra apenas, porque o resto é tudo igual. O resto é tudo igual, Ricardo. Ou seja, aquilo só muda exatamente uma letra. Eles até podem dizer ou querer dizer o contrário, mas a realidade, nós vimos a realidade disto. Ou seja, temos aqui a hipocrisia neste momento do PS devia dizer que acabou com as portagens no Algarve. Eles estiveram lá anos e anos, porque é que não acabaram antes? E agora vêm dizer que as portagens acabaram a derivar a eles. O Chega diz a mesma coisa, pronto, ninguém se entende. Todos viraram pai dessa mesma criança. Ora aí está. Ou seja, é uma hipocrisia do tamanho do mundo, porque eles tiveram muitos anos para acabar com as portagens na via do infante. Porquê é que não o fizeram? Mas sobre baixar impostos, eu tenho mais uma provocação para fazer. Quando a gente fala em baixar impostos, a princípio todos gostariam, eu gostaria também, e é natural, acho que não tem ninguém em casa que vai falar, não, eu queria pagar mais impostos. Mas ao mesmo tempo a gente quer o serviço de qualidade. A gente entende que esses impostos têm que gerar serviço de qualidade. Então quando você fala de um Estado que já existe, seja ele governado por PS, PSD, historicamente os dois únicos partidos que governaram Portugal. Infelizmente. O Estado está aí, ele já existe, ele está desse jeito. Quando você fala em uma proposta de baixar impostos, vai faltar dinheiro. Por quê? A princípio vai faltar, porque a máquina está pronta. Não seria primeiro interessante mexer na máquina para depois falar de impostos? Tá entendendo? Porque se você primeiro tira os impostos, vai faltar. O cobertor fica curto imediatamente. Se calhar teríamos que cortar um bocado com as regalias deles. Aqueles milhões que eu falei dos bancos, se calhar podiam ser aproveitados para muitas coisas, né? Ou seja, há muitos milhões gastos no nosso país, desnecessariamente. Podíamos começar por aí. Baixar impostos não quer obrigatoriamente dizer que o Estado perca dinheiro. Eles têm A princípio é essa a impressão que passa. Eles têm regalias vergonhosas que não fazem sentido nenhum. Qual? As subvenções vitalícias, por exemplo, imunidades, os confortos de 3, 4 motoristas. Porquê 3, 4 motoristas? Porquê 5 motoristas para um primeiro-ministro como o Costa tinha, salvo erro? Mas você acha que isso, por exemplo, 5 motoristas, eu não estou aqui para questionar se o que você fala se eu concordo ou não concordo. Eu estou aqui para provocá-lo propositadamente. Claro. Mas vamos lá. Quanto ganha um motorista? Deus? Não faço Quanto ganha um motorista? Quanto no máximo vai ganhar um motorista? 2 mil euros? Se calhar mais, se calhar até 3 mil euros? Pode ser. 5 motoristas vezes 3 mil euros dá 15 mil euros por mês. Okay. Multiplicado por um ano dá 150, dá 180 mil euros por mês. Resolve alguma coisa? Por ano? Não resolve muita coisa. Está entendendo o que eu estou dizendo? Mas essas pequenas coisas... Porque às vezes esses símbolos que se criam, e eu não estou dizendo que um primeiro-ministro precise ter 5 motoristas, eu concordo com você. Mas, a princípio, este tipo de símbolo, esse tipo de tema pensado, ele não resolve. Eu queria saber de você uma proposta que você realmente fale, isso daqui, se mexer, vai economizar milhões de euros e isso pode ser diminuído na carga tributária, nos impostos dos portugueses, que eu sou a favor, como todo mundo está em casa. Acho que tinha que começar por baixar, vou voltar outra vez, baixar os impostos e aumentar os ordenados, porque logo aí a economia por si ia começar a mexer. Eu recordo-me de há uns anos, salvo erro, a Finlândia, um país nórdico, foi um dos primeiros a pedir um resgate financeiro. E a primeira medida que eles tomaram foi exatamente esta. Baixar os impostos, aumentar os ordenados. Hoje,
Para a economia girar, a ideia foi essa. Claro, somos nós, a classe média que faz girar uma economia num país. Somos nós que vamos a um restaurante, somos nós que vamos a uma oficina. Não são os ricos, somos nós. Logo aí, se damos poder de compra aos portugueses, é claro que o português vai gastar esse dinheiro e a economia começa a girar. Né? O dinheiro gera dinheiro, é normal. Esse país nórdico que eu estou a dizer, todos eles também economicamente, e as primeiras medidas que eles adotaram foi essas. Aqui foi exatamente o contrário. Houve o resgate financeiro, aumentaram os impostos, carregaram na classe média e os ordenados mantiveram-se, ainda cortaram subsídios de 13º mês, etc, etc. Ou seja, o erro, se eles dessem poder de compra aos portugueses, rapidamente a gente íamos recuperar o déficit, né? Neste caso. Nós vimos que Portugal continua um país super endividado. Porquê? Você, mais uma vez, você cita temas de um liberalismo agressivo, no sentido de... Então, peraí, diminui o imposto, aumenta o poder de compra, a economia gira e tudo se resolve. Tudo não. O orçamento se resolve porque, como a economia gira mais, gera mais impostos e o que for reduzido aqui acaba sendo compensado com consumo. Basicamente, também, de uma maneira sim. simplista, é isso que você diz. E, por outro lado, você às vezes faz acenos a temas que são caros, que são difundidos pela esquerda. Você não teme que essa confusão não, com essa dicotomia dos dias de hoje, onde existe uma esquerda, uma direita e que parece que não se enfrenta, isso não pode também prejudicar o entendimento do cidadão médio? Eu me considero, eu sou muito mais hábil na história, na economia, nos temas brasileiros, porque eu vivi por muito mais tempo lá. Eu me considero um cidadão médio aqui e às vezes me causa confusão. Eu imagino que para a maior parte dos portugueses, de quem está nos assistindo, também possa causar confusão. Como é que tira essa confusão e você ganha o voto e conquista a cabeça e a adesão das pessoas para no dia 18 sair de casa e votar em você com essa... É fácil. A política não tem que ser uma política para a esquerda, nem uma política para a direita. Tem que ser uma política para os portugueses todos. É por isso que o RIR diz que é o partido ao centro, porque queremos realmente ser a ponta entre a direita e a esquerda. E não vou maltratar... Posso até ter tendências para a direita, mas não vou maltratar a política de esquerda. Nós temos que arranjar aqui uma solução e é possível haver uma política de direita e uma política de esquerda. A prioridade, defender e melhorar a vida de todos os portugueses, sem exceção. Sejam eles de direita, sejam eles de esquerda. E eu acho que é isso que tem que acontecer e acho que é isso que os portugueses vão ter que começar a perceber de uma vez por todas. Que vamos fazer uma política de direita, ok. E os da esquerda ficam um bocado esquecidos, né? Ou vão ficar contrariados. Vamos fazer uma política de esquerda e os da direita vão ficar contrariados. Não, temos que fazer uma política para todos, sem exceção. Muito bem. Tem que passar por aí. Eu vou passar por mais dois temas aqui. Um deles é a respeito da Estrada Nacional 125. Agora há pouco eu falei, o Algarve tem uma imagem internacional espetacular, as pessoas desejam vir para o Algarve, desejam fazer turismo, desejam muitos deles até vir residir no Algarve. Estou eu aqui como prova viva disso. Depende, atenção, houve aqui um candidato do Bloco de Esquerda que disse que só os portugueses, ou os residentes em Portugal, é que deveriam comprar casas em Portugal. Mais uma prova que eu não tenho a mínima noção do que é o Algarve, né? Agora vamos mandar estes estrangeiros todos daqui para fora porque vocês, nação portuguesa, não podem ter casas em Portugal. Né? Ou seja, sem estas políticas não podem acontecer. Foi dito aqui pelo candidato do Bloco de Esquerda, eu tive o cuidado de ouvir, e basicamente foi isso que ele quis dizer. Ou seja, mas eu quero falar nesse momento da Estrada Nacional 125. A imagem do Algarve não condiz com a imagem da Estrada Nacional 125. Uma estrada importante, como tem sido apelidado, uma rua, né? Virou uma rua, em alguns trechos muito bem cuidadas, às vezes a própria autarquia que cuida disso, outros trechos praticamente abandonada. Esta solução passa prioritariamente por um investimento que deveria vir do governo central, lá de cima, e não vem. Mais uma prova, o Algarve continua esquecido. É mais um projeto de gaveta, que a senhora candidata do PS também disse que tinha muitos, mas não passam da gaveta, né? Ou seja, nós andamos a ouvir isso há anos, temos um projeto, mas a senhora candidata do PS, nesse caso, tem muitos projetos, mas durante os anos que lá tiveram, esses projetos nunca saíram. Ou seja, esses projetos vão continuar a ser uma promessa de campanha.
A Nacional 125 é uma vergonha. É o que você diz, não espelha minimamente aquilo que é. Não é só a 125. O Algarve pode passar aquela imagem lá para fora que toda a gente vive aqui bem, mas há muita pobreza aqui escondida. A cada dia que passa há muita pobreza escondida no Algarve. Ou seja, teria que haver aqui um investimento muito maior. A 125 é a prova disso, é vergonhoso. Do Olhão até Vila Real de Santo António é uma vergonha aquela estrada. Não digo tanto para aquele lado, está razoavelmente boa. Neste momento começamos a ter uma outra vergonha, que é a Via do Infante, que temo que agora que acabaram com as portagens, que o desinvestimento na manutenção seja muito maior. É uma estrada perigosa, perigosíssima neste momento. Não há investimento. Deveria haver, porque nós já pagámos aquela estrada várias vezes, já pagámos a 125 várias vezes. Segundo consta, está em tribunal, ou algo desse género, está bem um bocado de preço por isso. Mas será que o dinheiro que o Algarve manda para o Poder Central na Chigava, até se resolver essa situação em tribunal, na Chigava para requalificar a 125, os algarvios não contribuem o suficiente para o Poder Central? Aí a gente vai falar daquele tema da representatividade. 9 deputados numa Assembleia da República grande como vão continuar sendo 9 deputados, 9 vozes, independente de quais cores cada um desses 9 elementos vistam. Como solucionar isso? Você falou agora há pouco de Não deveria. Vamos voltar outra vez à política para os portugueses, em geral. Aqui vamos aplicar a política para os algarvios em geral. Eles estão completamente reféns de um partido. E aí marcamos também para a diferença. Eu nunca ficaria refém de um partido sabendo que estava a prejudicar o povo que me elegeu, neste caso o povo algarvio. Tem que haver essa capacidade. Teria que haver uma equipa dos 9 deputados a defender a região. Você estaria disposto a se unir com bandeiras que você não acredita, à esquerda, à direita? Você já fez críticas aos dois lados? Benéfico para o Algarve, sem dúvida. Sem dúvida, nem ponho isso em questão. Desde que seja benéfico para o povo que me elegeu. Agora vamos pôr outra vez a velha questão. A maioria dos cabeças de lista nestas eleições nem residem no Algarve. Como é que eles podem defender a região algarvia? Eles ouvem dizer que o Algarve precisa disto? Ouvem dizer, mas a realidade é que eles não sabem da real necessidade. Eu parto sempre do princípio de que há boa intenção em todos. Eu procuro partir desse princípio. Então, partindo desse princípio, serão 9 eleitos, e aí, mais uma vez, eu faço a pergunta. Independente de quem sejam, você entende ser possível uma voz uníssona dessas 9 representantes para que, minimamente, o Algarve consiga ser ouvido numa Assembleia da República tão diversa, onde 9 representa muito pouco? Deveria ser. Mas, infelizmente, não vai ser. Não vai ser. Você já acha que isso é impossível? Não vai acontecer? Enquanto esta política não mudar, não. Ou seja, estas eleições vai ser mais do mesmo, os candidatos são praticamente os mesmos, vai ser mais do mesmo, ou seja, eles vêm para aqui agora a pregoar tudo e mais alguma coisa, e na realidade não vai acontecer aqui absolutamente nada ou quase nada. Ou seja, vão ser mais 4 anos, ou não, vamos ver, isto agora para a moda é eleições todos os anos, mas espero bem que isto estabilize um bocadinho, porque também custa muito dinheiro a Portugal, ao Estado, ao contribuinte, mas deveria de haver realmente aqui um trabalho de equipa, sabendo, e seja unânime. Eu ouvi a maior parte das entrevistas que o Ricardo fez aos outros candidatos e todos eles defendem assim, realmente o Algarve está esquecido, né? Mas eles chegam lá, ficam completamente reféns daquilo que o partido diz. A senhora candidata do PS, mais uma vez vou ter que falar nela, ela veio para aqui prometer: vamos fazer o hospital, que sabia perfeitamente que o hospital do Algarve não estava no Orçamento de Estado. Então, porquê é que ela vem prometer isso ao povo que a elege? Porque ela é eleita aqui, é algarvia. Devia defender a região que a elege. E vem para aqui simplesmente mentir. Pronto, a palavra certa é essa. Quando você, e aí eu volto a fazer aqui uma ponderação a respeito, principalmente do formato político português. O voto não é obrigatório. O voto tem que ser conquistado, ou seja, cada um de vocês tem que convencer as pessoas naquele 18 de maio, acordar, sair de casa, ir até o local de votação, ou seja, é um esforço extra, e quando você apregoa, não vai ficar do mesmo jeito, isso aí vai ficar do mesmo jeito e tal, não acaba estimulando que as pessoas não participem da vida pública?
Entendeu? Entendo. Felizmente os jovens vão começando a interessar-se mais pela política, felizmente. E a meu ver, se calhar se o voto fosse obrigatório, provavelmente o paradigma da política nacional já tinha mudado. Há muita gente realmente que não se interessa, eu era um deles, era partidário, nunca me interessei pela política, hoje confesso que é um erro. Porque eu não me interessar pela política não me dá o direito de depois poder reclamar seja daquilo que for. Portanto, as pessoas devem de votar. Votem em consciência, mas devem votar. A meu ver, o voto deveria ser obrigatório, porque tenho a certeza que isso ia mudar muita coisa no paradigma nacional em termos de eleições. E se calhar os ditos partidos que se auto-intitulam grandes já não eram tão grandes. Se você ganhando ou não ganhando, sendo eleito ou não sendo eleito, se você pudesse pegar um tema, só um tema, e levar até a Assembleia da República e colocar na mesa para ser debatido, qual seria? A autonomia do Algarve. Esse é a sua grande bandeira. A minha grande bandeira. Mas não é praticamente inatingível, lembrando que 9 deputados apenas teriam que convencer os demais a levar esse tema para a mesa. Claro que sabemos que isso é difícil. É difícil porque essa política está muito enraizada no nosso país. É difícil. É como as ervas daninhas, nós cortamos uma e aparecem 3 ou 4. Ou seja, é difícil nós cortarmos a médio ou curto prazo essas ditas raízes. Mas não é impossível. Uma política participativa é possível no nosso país, está escrito na nossa Constituição, os referendos é uma hipótese, portanto, seria uma luta difícil, mas não é impossível. Não. Essa seria a sua grande bandeira? Seria a minha grande bandeira, porque eu acho que realmente que o povo algarvio merece isso. Merece isso. Eu olho para o Algarve, uma região autónoma como a Madeira e como os Açores, onde a maior parte da receita ficasse aqui, eu olho para a qualidade de vida dos algarvios completamente diferente do que tem sido até aqui. E é isso que os algarvios têm que começar a perceber, começar a acreditar que há outras possibilidades além dos partidos dito grandes, entre aspas. Há novas ideias. Infelizmente, não temos a tal capacidade de parecer. Nós não recebemos milhões como eles recebem, que é outra coisa que eu acho que está mal, porque devia de ser um bolo dividido por partes igual para todos, só que eles protegem-se em muitos pontos, e esse é mais um ponto que eles protegem, porque nós realmente podemos criar moça neles, ou seja, tem que haver aqui uma forma deles protegerem também, essa é mais uma. Muito bem. Rui Curado, quero agradecer a tua presença. Deixo aqui esses instantes finais para você olhar lá nos olhos do cidadão, do eleitor, do que não é eleitor, do português, do estrangeiro, não importa, todos que acompanham a Conect TV Algarve, e converse com eles nesses instantes finais aqui, suas considerações. É dizer aos portugueses para votarem em consciência, pronto, e que acreditem que realmente há outras hipóteses e que há mais partidos além daqueles que nos têm desgovernado desde 75 e que nos deem uma oportunidade também de aparecer. Acho que merecemos e acho que podíamos fazer coisas bonitas e coisas boas para o nosso país. Porque quem melhor que o povo comum para saber as reais necessidades do povo? Não são eles que estão lá sentados numa secretária, é quem vive as dificuldades do dia a dia. E pronto, de certeza que há muita gente que se revê nisso, nos deem uma oportunidade. Muito bem. Rui Curado, muito obrigado pela participação. Esse espaço continua sempre e sempre será 100% democrático, onde nós daremos voz, espaço e oportunidade para todos, independentes se são considerados grandes partidos, pequenos partidos. A democracia dentro da Conect TV sempre vai privilegiar essa pluralidade. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam mais este Política em Foco. Continuem sempre conectados na Conect TV Algarve. Uma boa noite. Obrigado.